Naquela cidade, o Natal não começava com presentes. Começava com vozes. Todos os anos, exatamente às 10 da noite, as crianças se reuniam para cantar. Mas naquele Natal ninguém apareceu. Ainda assim, o coral cantou. Se você acha que histórias de Natal são sobre esperança, luz e milagres, talvez seja melhor não ouvir o que aconteceu em Santa Esperança. Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para conhecer o coral das crianças silenciosas. Naquela cidade, o Natal nunca começava com luzes, presentes ou risadas. Começava com vozes. Todos os anos, sem falhar uma única vez, na noite da véspera de Natal, exatamente às 22 horas, as crianças de Santa Esperança se reuniam na escadaria da antiga igreja de pedra para cantar. Não havia instrumentos, nem microfones, nem maestro visível. Apenas fileiras perfeitamente alinhadas de crianças imóveis. Mãos coladas ao corpo, olhos abertos demais, bocas se abrindo e fechando em sincronia absoluta. E cantavam. Os moradores diziam que aquele coral era a alma do Natal, que enquanto as crianças cantassem, a cidade estaria protegida. Protegida do quê? Ninguém jamais soube responder com clareza. Era apenas algo que sempre existiu, passado de geração em geração, como uma regra silenciosa que não deveria ser questionada. Eu cheguei à cidade no fim de novembro carregando mais cansaço do que malas. Depois da morte da minha esposa, qualquer lugar parecia melhor do que a casa vazia, onde cada objeto lembrava o que eu havia perdido. Santa Esperança parecia pequena, esquecida pelo tempo, envolta em uma neblina constante que fazia tudo parecer distante, como se a cidade não pertencesse completamente ao mundo real. Nos primeiros dias, algo me incomodou profundamente. As crianças não falavam. No mercado, na praça, nos corredores da escola, elas estavam sempre em silêncio. Não riam alto, não gritavam, não brigavam. Apenas observavam. Seus olhos seguiam os adultos com atenção excessiva, como se estivessem sempre esperando alguma coisa. Certa tarde, tentei conversar com um menino que brincava sozinho perto da igreja. Ajoelhei ao lado dele e perguntei seu nome. Ele levantou o rosto lentamente. Seus olhos eram fundos demais para alguém tão jovem. Ele abriu a boca como se fosse responder, mas nenhum som saiu. Depois fechou a boca e virou o rosto. Eles economizam a voz, explicou a dona da pensão onde eu estava hospedado. O coral exige muito deles. Ela disse isso com naturalidade demais. Naquela noite tive dificuldade para dormir. Perto da madrugada, ouvi algo que me fez sentar na cama com o coração acelerado. Vozes. Não vinham da rua. Não vinham de nenhuma casa próxima. Pareciam vir de dentro das paredes. Um canto distante, arrastado, quase infantil, mas profundamente triste. As notas se alongavam, subiam e desciam como um lamento antigo. Tapei os ouvidos, mas o som continuou, vibrando dentro da minha cabeça, como se não dependesse do ar para existir. No dia seguinte, tentei perguntar aos moradores se haviam ouvido o mesmo som. As respostas foram sempre evasivas, olhares desviados, silêncios desconfortáveis. É o vento, diziam. A igreja faz barulho à noite. Você se acostuma, mas eu não me acostumei. 3 dias antes do Natal, algo mudou. As crianças começaram a desaparecer. No início foi quase imperceptível. Um aluno faltando à escola. 2, 5. A professora dizia que estavam doentes. Os pais diziam que estavam descansando para o coral. Era sempre a mesma justificativa. Até que não havia mais nenhuma criança nas ruas. A praça ficou vazia. Os balanços parados. O silêncio absoluto. Na manhã do dia 24 de dezembro, a cidade acordou coberta por uma neblina tão espessa que mal se via o outro lado da rua. O sino da igreja tocou sozinho, um som grave e prolongado que parecia atravessar o corpo. Algo dentro de mim dizia que eu precisava ir até lá. As portas da igreja estavam abertas. Lá dentro o ar era pesado. Cheirava a mofo, cera derretida e algo metálico. Caminhei até o centro do salão e senti o estômago revirar. No chão, diante do altar, estavam dezenas de pequenos sapatos infantis, organizados em fileiras perfeitas. Nenhum par junto do outro. Alguns ainda sujos de lama, outros gastos pelo uso. Não havia crianças. Saí correndo em direção à delegacia. Estava vazia. As casas da cidade estavam abertas. Mesas postas, ceias prontas, como se todos tivessem desaparecido segundos antes de se sentarem para comer. E então, às 22 horas em ponto, o canto começou. Vinha da igreja. Não eram vozes humanas, não completamente. Era algo mais profundo, mais arranhado, como se gargantas pequenas estivessem sendo forçadas a produzir sons impossíveis. Um coral dissonante, antinatural, que fazia os vidros vibrarem e o chão estremecer sob meus pés. Mesmo tomado pelo medo,
Subi a escadaria da igreja. Cada nota parecia puxar meus pensamentos, minhas memórias, minha dor. Era como se o canto soubesse exatamente o que eu havia perdido. Dentro da igreja, o altar havia desaparecido. No lugar havia um buraco enorme no chão, como uma boca aberta. De lá vinha o canto. Olhei para dentro. Sombras pequenas se contorciam lá embaixo. Não tinham rostos definidos, apenas bocas. Muitas bocas, abrindo e fechando em uníssono. Mas as vozes não vinham apenas delas. Vinham de algo maior, escondido ainda mais fundo. Uma presença antiga. Algo que a cidade alimentava todos os anos. Entendi. Tarde demais. O coral nunca foi uma apresentação. Era um sacrifício. As crianças economizavam a voz porque ela não lhes pertencia. Pertencia à coisa sob a igreja. Uma entidade que exigia canto em troca de proteção. Em troca de mais um ano de paz. Naquele ano, algo havia falhado. O canto desafinou. As vozes se misturaram. A coisa se moveu. Um som diferente ecoou. Não mais um cântico, mas um chamado. A cidade respondeu. Senti mãos invisíveis me segurarem. Vozes surgiram ao meu redor, sussurrando dentro da minha cabeça. Alguém precisa cantar. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Minha garganta queimou. Um gosto de ferro invadiu minha boca. Quando acordei, estava de pé na escadaria da igreja. Era Natal. As luzes estavam acesas. As pessoas sorriam. A cidade estava cheia novamente. À minha frente, fileiras de crianças imóveis me encaravam. No meio delas, eu vi meu reflexo no vidro da porta. Meus olhos estavam fundos, minha boca seca. O sino tocou, e quando abri a boca para cantar, percebi que não havia mais silêncio dentro de mim. Apenas vozes, cantando, para sempre.